dia, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a definição do crime militar, no crime militar em tempo de paz, né? Que acaba muitas vezes aí gerando certa confusão na definição, ou talvez falta de compreensão mesmo de quando é possível definir se o crime é militar, se o crime não é militar. Ainda mais com essa ampliação que ocorreu em 2017 aí, do rol de crimes militares. Tá? Então, para isso eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu só pegar a tela aqui. Acho que já apareceu aí, né? Isso aí mesmo. Então, aqui não tem jeito melhor de estudar o direito militar, qualquer direito, qualquer ramo do direito, sem do que, né, lendo o próprio código e acompanhando o próprio código, tá? Então, como o vídeo tem a ideia simples de passar um bizu aí de como funciona a definição de crime militar, então eu vou pegar aqui para vocês o artigo 9º do Código Penal Militar, que diz: consideram-se crimes militares em tempo de paz. Então ele elenca aqui 3 incisos, certo? Sendo que 2 deles, 2 incisos, o inciso 2º e o inciso 3º, tem alguns critérios para definição. O inciso 1º é mais simples um pouco, tá? Então, para você definir crime militar, como é que funciona para você definir o crime militar? O bizu. Você vai pegar aquela conduta, então vamos pegar uma conduta de exemplo. Um soldado do exército agride outro soldado do exército, tá? Causando a ele lesão corporal. Beleza. Tá? Então, o que vai ser feito? Vocês vão pegar essa conduta, tá? Da lesão corporal, essa conduta que o soldado agrediu outro soldado do exército, pode ser soldado da PM também, não tem problema, o exemplo é o mesmo. Vocês vão pegar essa conduta e vão definir, vão jogar ela dentro desses incisos aqui, para ver se ela enquadra algum desses incisos, tá? Então, qual que é o bizu? Vocês vão pegar, o bizu aqui é pegar de baixo para cima, tá? Então, vocês vão lá no inciso 3º direto e olha, enquadra no inciso 3º? Não, porque aqui no inciso 3º já fala que são crimes militares, os crimes praticados por militar na reserva, reformado ou civil. Então, já exclui de cara o inciso 3º. Aí nós vamos pro inciso 1º e inciso 2º, tá? Se vocês observarem o inciso 1º, aqui ele diz o seguinte, que são crimes militares, os crimes de que trata esse código, tá? Que é o Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, tá? Então, para enquadrar nessa hipótese do inciso 1º aqui, o crime tem que estar previsto apenas no Código Penal Militar, tá bom? Então, se vocês pegarem esse exemplo que eu dei, do militar que agrediu o outro, causando a ele lesão corporal, vocês vão perceber que há previsão no Código Penal Militar de lesão corporal, mas há também previsão no Código Penal comum de lesão corporal. Então, quando há previsão nos dois códigos, ou seja, na legislação penal militar e na legislação comum, vocês já caem por terra esse inciso 1º aqui, e daí a gente vai precisar partir para o inciso 2, para a análise do inciso 2. Por quê? Porque a gente já eliminou o inciso 3º e já eliminamos o inciso 1º também, tá? Então, vamos cair na análise do inciso 2. O que diz o inciso 2? Os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal quando praticados, tá? Ó, percebe-se que aqui diz os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal, tá bom? Não precisa ser cumulativo. Esse E aqui não entende-se como um sinal de adição, tá ok? É só uma complementação, tá? Então pode estar previsto apenas na legislação comum também. Então se acontecer um crime que não está previsto na legislação penal, no Código Penal Militar, estiver previsto na legislação comum, no Código Penal comum,
vai cair dentro desse inciso aqui também. Então a gente vai para a análise da linha A, ó. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, a figura, importante destacar aqui que a figura do assemelhado é uma figura que não existe mais, tá? Caiu por terra. Então, quando você for fazer a leitura dessa linha aqui ou das outras linhas que vão vir na sequência, você elimina da sua cabeça aqui essa questão do assemelhado, tá? Não existe mais. Então, por militar da ativa, em situação de atividade quer dizer militar da ativa. Por militar da ativa contra militar da ativa, na mesma situação, ou seja, contra militar da ativa. Então, o nosso exemplo do soldado que agrediu um outro soldado caiu aqui dentro, ó, da linha A do inciso 2º. Então, é crime militar. Tá ok? Então, esse é o bizu. Vocês vão pegar a conduta e vão primeiro enquadrar. O bizu que eu dou. Chega no inciso 3º. É militar da reserva? Não, beleza, é militar da reserva. Então, eu posso analisar aqui, já posso partir direto para a análise do inciso 3º. Entendeu? Por isso que é preferencial vocês começarem. Deixa eu ver se dá para ampliar aqui, porque parece que na tela aí está pequeno, né? Ó, então ficou um pouco melhor. Então, se vocês analisarem aqui, o inciso 3º é para situações de militares que não são da ativa. Né? Militares que não são da ativa, leia-se da reserva, reformado ou civil. Tá ok? Então, esses são os militares que não são da ativa. Beleza? Então, se você for direto para o inciso 3º, e cair aqui, se for um militar de reserva, reformado ou civil, no exemplo que você está usando, você já elimina tudo aqui para trás, entendeu? Então, você já nem precisa ler essas outras linhas aqui. Tá ok? Por isso que é interessante começar já por esse inciso 3º aqui. Então, no nosso exemplo aqui, do militar, do soldado da ativa, que agrediu o soldado da ativa, a gente cai nesse inciso 2º, a linha A. Tá ok? Então, vocês vão perceber aqui, eu pretendo gravar outros vídeos explicando a linha por a linha, tá? Mas vocês vão perceber na linha A, já que a gente caiu nesse exemplo, que aqui não importa o local onde foi praticado esse delito. Se é militar da ativa contra militar da ativa, é crime militar de acordo com o artigo 9º, inciso 2, a linha A. Tá ok? Então, se é militar da ativa contra militar da ativa, não importa o local, não importa a matéria, não importa outros fatores. Importa só a pessoa, tá? Beleza? E daí outros incisos elencam algumas outras possibilidades, né? Militar da ativa, situação de atividade, leia-se da ativa, né? Em lugar sujeito de administração militar, contra militar da reserva, formado, semelhante ao civil, aí vai caindo nessas outras possibilidades. Então, aí, recapitulando, para vocês definirem se vai ser crime militar ou não vai ser um crime militar, vocês vão pegar a conduta e vão jogá-la dentro do artigo 9º, tá? Começando pelo inciso 3º. Por quê? Porque se você começar pelo inciso 3º já couber dentro do inciso 3º, automaticamente ele elimina os outros dois incisos. Por quê? Porque o inciso 3º ele trata dos crimes praticados por militar da reserva, reformado ou civil. E os outros dois incisos, inciso 1º e inciso 2º, tratam só de militares da ativa, tá bom? Então, se você for direto para o inciso 3º e já couber aqui, automaticamente está eliminado os outros dois incisos. Se não couber aqui, daí a gente vai para a análise dos incisos 1º e 2º, tá bom? Se for um crime, se você pegou esse crime, jogou dentro da norma penal, pode ser ela pegou o crime, jogou dentro da norma penal. Se essa norma penal está prevista apenas no Código Penal Militar, então ele vai ser um crime enquadrado no inciso 1º, tá ok? Se tiver disposição prevista no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, aí nós temos que partir para a análise das alíneas do inciso 2. Aí a análise é um pouco mais complexa e mais completa, tá ok? Então, o inciso 1º aqui é bem simples. Está previsto só no Código Penal Militar? Então já cai direto aqui automaticamente no inciso 1º, certo? Então é importante uma diferença aqui também, um detalhe importante, é que aqui falam qualquer que seja o agente, tá? Essa interpretação aqui não é uma interpretação no sentido de que pode ser tanto um civil ou da reserva ou
reformado, tem que ser, para cair no inciso primeiro aqui, tem que ser um militar da ativa, tá ok? Se assim não fosse, o legislador não tinha se preocupado em fazer o inciso terceiro, tá bom? Então essa é a interpretação que a gente precisa fazer. Porque se é para ser um militar da reserva reformado ou civil que praticou em tese esse crime militar, ele tem que cair dentro dessa hipótese do inciso terceiro, tá bom? Então, quando eu faço a leitura aqui, em que pese não está escrito aqui expressamente que ele tem que ser um militar da ativa, a leitura é no sentido de que precisa sim ser um militar da ativa para cair tanto no inciso primeiro quanto no inciso segundo, tá ok? Então, acho que essa é a dica aí, tá? Vou tentar gravar um vídeo aqui, mais vídeos falando sobre as alíneas, mas esse é o bizu que eu queria dar hoje aí. É sobre essa definição de como você consegue enquadrar dentro dos incisos e das alíneas aqui do artigo 9º, ok? Então, era isso, né, que eu queria passar. Esse bizu para poder fazer a identificação correta aqui de se cabe ou não, se enquadra, né, se amolda a conduta ou não aos incisos aqui do artigo 9º, tá ok? Lembrando que aqui a gente fala em crimes militares em tempo de paz, tá? Crimes militares em tempo de guerra, tem algumas outras regras, mas basicamente aplica-se também a todos os crimes militares em tempo de paz, aplica aos seus crimes militares em tempo de guerra também. Vocês vão ver aqui no próximo artigo 10, ó, fala aqui, artigo 10. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra os especialmente previstos nesse código para o tempo de guerra, ou seja, há crimes previstos no Código Penal especialmente para o tempo de guerra, e os crimes militares previstos no tempo de paz, tá bom? Então, todos os crimes militares que estão previstos no tempo de paz podem ser considerados crimes de guerra se o Estado estiver em estado de guerra dentro das definições do que é um estado de guerra, tá ok? Então, é isso aí.